Olá, eu sou Zu Moraes e nós vamos conversar hoje acerca do livro Seara dos Médiuns, capítulo 35, intitulado Caridade e Tolerância. Esse livro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, faz referência ao livro dos médiuns. Esse capítulo, ao capítulo 31 do livro dos médiuns, intitulado Dissertações Espíritas, item 13, dissertação 13. Essa coletânea de dissertações, Kardec nos orienta, que são comunicações espontâneas, orientações dos espíritos, e ele reuniu ali a que ele acreditou serem importantes para o futuro do espiritismo aos médiuns, às reuniões mediúnicas. Então são sempre orientações importantes a todos nós, especialmente aos médiuns. Esse item 13, dissertação 13, quem nos fala é Pascoal. Eu queria trazer um pequeno trecho antes de entrarmos no livro Seara dos Médiuns, para que a gente possa compreender a grandiosidade do que Emmanuel nos traz. Pascoal diz na dissertação 13: quando quiserdes receber comunicações dos bons espíritos, é o que todos nós queremos, né? Sermos orientados, intuídos, inspirados por bons espíritos. Importa vos preparardes, né? Então, aqui tem um preparo, aqui tem uma concentração, um recolhimento. Isso mesmo que ele diz, né? Vos preparardes para esse favor. Então, se nós queremos ser inspirados no nosso trabalho, do nosso servir, seja na fraternidade, seja no terreiro, seja onde estivermos, precisamos concentrar, fazer um certo recolhimento. E lembrar também que nós precisamos utilizar dessa faculdade no nosso dia a dia. Pascoal continua: pelo recolhimento, por sadias intenções e pelo desejo de fazer o bem. Então não basta eu, nesse momento, querer agora a inspiração de mais alto sem fazer a minha parte. O meu momento de concentração, o meu momento de recolhimento com sadias, saudáveis intenções. Por que eu quero utilizar essa faculdade mediúnica, ser inspirada pelos bons espíritos? E fazer o bem, tendo em vista o progresso geral. Ele começa nos dizendo isso. Então, quais são as nossas intenções? Como andam os nossos sentimentos, as nossas vibrações, não somente quando nós estamos exercendo a mediunidade numa instituição, mas o tempo todo, porque o médium é médium 24 horas. Quais são os seus sentimentos, seus pensamentos, as suas intenções? É para o bem geral, porque os maiores empecilhos na tarefa mediúnica, numa vida saudável, é o orgulho e o egoísmo. Então, o bem a todos. Mas eu quero trazer um outro item aqui que Pascoal nos alerta. Lembrai-vos de que Deus permite a alguns dentre vós receberem a inspiração de certos filhos, né? Ou seja, Deus é que nos permite essa faculdade de sermos intérpretes, de sermos inspirados pelos espíritos, para uma finalidade, né? Para que a gente possa avançar em nosso caminho. E ele diz assim: assim, pois, médiuns, aproveitai essa faculdade que Deus quer vos conceder. Tende fé na mansuetude do vosso mestre, tende a caridade sempre em prática, não deixei jamais de exercer essa sublime virtude, assim como a tolerância. Então ele pede para que a gente creia, né? Tenhamos Jesus, na mansuetude de Jesus, mas tenhamos ele como exemplo, pratiquemos a caridade e a tolerância. Que sempre vossas ações estejam em harmonia com a vossa consciência. Olha o preparo. Não adianta nada eu chegar aqui agora
fazer a concentração, pedir o socorro, se a minha vida não é um ato, né, de coerência entre a minha consciência, se os meus atos diários, se os meus pensamentos, se os meus sentimentos, se o que eu faço 24 horas não esteja no mesmo diapasão do mestre, né? Não esteja coerente com a minha consciência. Então, que a minha harmonia, que nesse momento agora eu solicito a inspiração de mais alto, dos espíritos sublimes, a me inspirar nessa tarefa, ela sim venha, mas eu preciso me preparar, e esse preparo, esse recolhimento, são os atos cotidianos que eu tenho. Como tem sido a nossa vida, como tem sido as nossas ações, como eu tenho exercido o Evangelho do Cristo no meu dia a dia, no convívio com os meus, na sociedade. Esse é o melhor preparo, o melhor recolhimento para sermos inspirados pelos Espíritos superiores. E aí Emmanuel começa, discernindo para nós essa lição de Pascoal, no livro Seara dos Médiuns, capítulo 35, qual é o exemplo que ele traz de caridade e de tolerância. O Mestre Jesus, nosso grande professor, o nosso grande evangelizador. E logo no início da lição, ele começa trazendo como algumas pessoas esperavam aquele mestre e como ainda nós, em algum nível, esperamos que haja não somente o Cristo, mas alguém importante, alguma referência. E Emmanuel diz: milhares de criaturas esperavam-no coroado de louros, numa carruagem de glória. Queremos exaltar determinados, exemplos dentro da nossa própria. É isso que Jesus tem nos ensinado? Será que um médium, para que ele seja respeitado, para que ele possa exercer a sua mediunidade, ele precisa de artefatos? Ele precisa ser diferente, se vestir diferente? Porque Emmanuel continua: ele, o grande renovador, deveria surgir numa apoteose de exaltação individual? O trono dourado, o cetro imponente, o laurel dos triunfadores, a túnica solar, os olhos injetados de orgulho, o verbo supremo, a exibição de riquezas, os espetáculos de poder, a escolta angélica, as sentenças inapeláveis? Não. Jesus, porém, caminha entre os homens à maneira de servidor vulgar, simples, de vilarejo em vilarejo. Veste-se conforme as usanças, os costumes da época. Apostoliza, educa, evangeliza em lares e barcos emprestados. Ouve atentamente mulheres consideradas desprezíveis. Serve-se à mesa com homens conhecidos por malfeitores. Abraça crianças desamparadas, socorre doentes anônimos. Esse é o nosso mestre, o nosso maior exemplo. Por isso Emmanuel começa trazendo o exemplo de Jesus para falar de caridade e tolerância. Acolhe a todos por amigos, a ponto de aceitar como discípulo aquele que desertaria, dominado pela ambição. Recebe remoques e injúrias de quantos lhe exigem sinais do Espírito, quanto nós também somos questionadas, somos exigidas por uma ilusão, da faculdade mediúnica. E o mestre parte desse mundo banido entre ladrões, sob violência e sarcasmo. No entanto, em circunstância alguma condena ou amaldiçoa, mas sim suporta e ajuda sempre, respeitando nos seus ofensores, filhos de Deus, que o tempo renovará. E aqui eu fiquei meditando para conversar conosco
sobre o quanto todos nós, em qualquer trabalho voluntário, em qualquer servir, não só os médios, somos, por vezes, mal interpretados, julgados, né? Olhares de sarcasmos, indiferença, questionamentos. Somos, sim, né? Muitas vezes avaliados, testados, assim como Jesus foi. Qual o grande exemplo do Mestre? Qual a verdadeira caridade? Essa caridade que traz aí a essência da tolerância. Essa palavra suporta, né? Quanto nós às vezes temos que suportar. Nós interpretamos suportar como ter que tolerar, né? E se a gente olhar para esse momento, como o Mestre nos ensina, e a palavra suporte também, ela tem um outro significado. Ser o suporte de algo, né? E se eu já consigo hoje ser o suporte para esses, né, que ainda estão esperando, como referência, alguém que se porte, né, numa postura, num falar, num vestir. Não. Suportemos, sejamos suportes, trazendo mais clareza, mais entendimento. Mas isso só será possível quando eu também for o suporte a mim mesma. Quando eu também tiver caridade e tolerância para mim mesma. Se até ontem eu estava equivocada, em erros, faço diferente hoje. Eu tenho ferramentas para tanto. Tenho o Evangelho do Mestre Jesus, que é um roteiro nessa nossa jornada. E para falar de caridade, e nós precisamos muito olhar para essa virtude, caridade e tolerância nos momentos que estamos vivenciando hoje. Porque são momentos delicados, são momentos difíceis em que nós somos testados no dia a dia, né? Vivemos conflitos, é o trânsito, é o olhar de alguém, são tantas injustiças, são questionamentos, somos julgados dentro da própria tarefa, somos questionados. E por vezes entramos no reagir, né? Quando isso vira algo pessoal, aí eu quero replicar, né? Quero o direito de resposta. E esse círculo vicioso vem aí se alastrando por eras e eras, reencarnações e reencarnações. Nós precisamos muito mais de agir do que reagir. E esse vigiar, ele tem que ser constante. Porque, como eu disse, os tempos são tumultuosos. Traz bastante conflitos. E, por vezes, é quase que natural, né, essa autodefesa. Natural no olhar humano. Mas na vida espiritual, do ponto de vista espiritual, nós precisamos agir muito mais que reagir. E isso será possível se nós trouxermos essa energia da caridade, essa energia da tolerância para conosco, para os nossos, e irmos expandindo a tudo e todos. Sobre a caridade, eu selecionei para gente, do livro No Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, um pedacinho da fala da irmã Rosália. A caridade moral consiste em se suportarem, lembra? Sermos suportes uns aos outros, umas às outras, as criaturas. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo, se fazer de surdo. Quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer, não ver o sorriso de desdém com que vos recebe pessoas que, muitas vezes erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão, não raro, muito abaixo. Constitui
merecimento, não do ponto de vista da humanidade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outro é caridade moral. Então, o que nós precisamos constituir em nós é essa caridade e, acima dela, a caridade moral que a irmã Rosália nos trouxe. Essa ação de sermos suportes uns aos outros, de fazermos de surdo, de cego, diante de uma ofensa, de uma calúnia, de olhares maldosos, questionadores, mas não para nos instruir, mas para testar-nos, né? Mas não dar ouvidos, não dar atenção, não rebater, que isso seria vingança e gera aquele ciclo vicioso que eu comentei, não quer dizer que nós não vamos ter uma postura, uma ação. Né? Eu não vou reagir, não vou entrar na mesma frequência, na mesma onda, não vou entrar numa energia de ficar irritado e aí reagir. Porque se eu me deixo irritar, eu trago para o campo pessoal e aí eu quero vingança, eu quero uma réplica e isso não nos leva a nada. Mas eu preciso agir na minha postura, na minha conduta, educar aquele. Porque também a gente faz uma confusão, né? Se eu não posso reagir, não é que não posso, né? Não é aconselhável não entrarmos nessa energia, reagir. É bom não reagirmos. Eu posso agir. Eu vou agir no meu falar, na minha postura, de forma que o outro possa, se assim ele desejar, pensar e refletir nas ações dele. Não quer dizer que nós vamos concordar. Não é concordar com o erro, concordar com essas atitudes. É não entrar na vibração da reação. E olha, hoje, no momento que nós estamos passando, a doutrina espírita, que traz aí, né? Doutrina espírita, todo esse trabalho espiritualista, que traz a essência do cristianismo redivivo, nós precisamos agirmos dessa energia da caridade, dessa virtude da caridade, da tolerância, para conosco, para com o próximo, porque sim, nós encontramos no nosso servir, no nosso dia a dia, na tarefa espírita, com pessoas, com corações generosos que nos auxiliam, sim, mas também com antigas legiões, isso é Emmanuel nos dizendo, né? Com as antigas legiões dos desesperados, dos escarnecedores, aqueles julgadores que só querem maldade, né? Dos indecisos, dos investigadores costumazes, dos inquisidores da opinião, dos perseguidores gratuitos, dos gênios estéreis, dos sépticos frios e dos ignorantes sequiosos de privilégios. Por doentes de alma, nós encontramos, é aqui que Jesus está, é entre esses irmãos que Jesus se encontra. E é aqui que nós devemos servir ao Mestre, através da nossa faculdade mediúnica, do nosso servir. Então a gente precisa ter essa clareza de que nós vamos encontrar, sim, doentes da alma, assim como nós, por vezes, muitas vezes agimos. E devemos agir para com eles com caridade e tolerância. Suporte. Devemos ser suportes a cada um deles, assim como muitos são suportes a nós. Entretanto, se Jesus, que foi o embaixador divino, para manter-se ligado à esfera superior, exerceu a caridade e a tolerância em todos os graus, se ele, o mestre, exerceu em todos os graus, como fugir dela nós, espíritos endividados perante a lei, necessitados do perdão e do amparo uns dos outros? Então isso não é um privilégio, isso não vai nos diferenciar de ninguém, isso é o que nós precisamos ser e fazer. Se nós, espíritos imperfeitos, devedores, que ainda necessitamos também da caridade e tolerância de tantos, não vamos exercer isso no nosso servir para aqueles
que se encontram doentes da alma e têm por nós, às vezes, atitudes impensáveis. É isso que Emmanuel está chamando a nossa atenção. É por isso que, e assim ele encerra a lição, em nossas atividades precisamos todos de obrigação cumprida. Qual é a sua responsabilidade? Qual é o seu dever? O que você tomou para si? Cumpra. E atitude exata, aonde você tem controle sobre si, sobre as suas emoções, seus pensamentos e as suas ações. Atitude exata com o que você escolheu para você. Humildade vigilante, porque os maiores empecilhos da mediunidade, orgulho, egoísmo, a vaidade, né? Humildade vigilante e fé operosa. Fé, nós não estamos sozinhos. Com a caridade e a tolerância infatigáveis para com todos. Para com todos. Não só com aqueles que a gente sintoniza, mas todos aqueles que o Mestre, que Deus nos enviar, tenhamos caridade e tolerância e não façamos distinção, sem desprezar a ninguém. Isso é o que se espera de nós, que dentro das nossas possibilidades, da nossa consciência, do que nós hoje exercermos, sejamos caridosos, sejamos tolerantes. Não tragamos para dentro de nós essa energia de suportar alguém, como se, aquela pessoa é difícil, mas tem que suportar. Não é esse o sentimento, não é essa a vibração. É de sermos suportes uns aos outros. Que hoje possamos ser suporte, para que assim possamos também receber suporte dos bons espíritos. Gratidão por essa oportunidade de estar com vocês e até uma próxima.